Os irmãos podem se assentar. Nós vamos, no tempo que nós temos ali hábil, eu quero continuar com vocês no assunto que temos falado aqui durante esses dias, transformadores de destinos. E hoje eu quero falar sobre mais uma das portas. Já falamos sobre já falamos sobre a porta do vale, a porta das ovelhas, a porta do peixe. Falamos sobre a porta velha, falamos sobre a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas. Muito bem, então, hoje nós vamos falar sobre a porta dos cavalos. Diga comigo, a porta dos cavalos. Tinha essa porta também, pastor? Tinha essa porta, a porta dos cavalos. E esta porta, ela tem um significado muito específico para nós. Está em Neemias, capítulo 3, versículo 28 e 29. Eu vou tentar ver se eu consigo falar sobre a porta dos cavalos e a porta do Oriente, porque há uma conexão entre essas duas portas, e se eu conseguir, será muito bom já deixar esta conexão agora. Ok, pode passar, irmã. O texto diz assim, Neemias 3, 28. Para acima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Próximo texto diz, depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois deles Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Neemias 3, 29. Eu li os dois textos de uma vez, porque há uma conexão entre essas duas portas que eu considero interessante. Há uma, há uma discrepância entre essas duas portas, há um antagonismo entre essas duas portas que poderá nos ajudar a compreender esta dinâmica do relacionamento com Deus. Porque a porta dos cavalos aponta para algo interessante. Eu vou te mostrar alguns textos nesta noite. Pode passar para o ponto número 1, por gentileza? Então, a porta dos cavalos estava perto dos estábulos reais. Por que ela era chamada de porta dos cavalos? Porque havia o palácio real que Davi construiu em Jerusalém, e próximo do palácio real tinha os estábulos do rei, onde ele guardava os seus cavalos preciosos, caros, cavalos de batalha, cavalos que alcançavam velocidades extraordinárias. E quando o rei ou seus oficiais iam sair à batalha, eles não iam lá catar soldado, cavalo que pertencia a um soldado, ou pegar um cavalo qualquer no campo. Não, eles tinham os cavalos reais. E para isso eles tinham o estábulo onde eles guardavam esses cavalos reais, e havia uma porta que dava acesso a esses estábulos. Como essa porta dava acesso a esses estábulos, e era por esta porta que o exército montado passava ou saía e entrava, durante períodos de guerra, essa porta ficou conhecida como a porta dos cavalos. Então, no ponto seguinte, diz assim, ela é símbolo da capacidade natural do homem se equipar. Aqui fica interessante, por uma razão muito simples. Cavalo na Bíblia tem um sentido de poder humano sem dependência de Deus. Há textos na Bíblia, inclusive, nos alertando para que não ponhamos a nossa confiança nos nossos cavalos. Porque raciocina comigo, hoje em dia, falar em cavalo talvez não faça muito sentido. Seu carrão está encostado do lado ali, não é? Quantos cavalos cabem naquele motor seu ali, hein? Quantos cavalos de força tem aquele motor seu, não é verdade? Mas pense naquela época onde não havia nada disso, o transporte era cavalo. E até hoje vocês sabem que há cavalos que valem preço de 10 carros.
Tem cavalos árabes, cavalos especiais de corrida ou de salto. São cavalos de milhões de dólares, milhões. Dá para comprar muitos carros. Portanto, olha como que são as coisas, como que a Bíblia é coerente no que diz. Até o dia de hoje, cavalo continua representando a capacidade humana de fazer as coisas, de gerar as coisas, de comprar, de adquirir, de ter, de possessão. Então, símbolo da capacidade natural do homem. Pode passar o próximo, irmã, que é um texto que está em seguida. Pode passar mais um. Veja bem, uns confiam em carros. Acabei de citar, né? Você acorda de manhã, precisa trabalhar. Você nem passa pela sua cabeça que o seu carro não vai pegar. Nem passa. É ou não é? Você levanta de manhã, tranquilo, toma um cafezinho, já olha no relógio mais ou menos, já sai mais ou menos em cima da hora que você sabe que vai dar, porque não passa pela sua cabeça que na hora que você virar a chave, o carro não vai pegar. Nós aprendemos a confiar nessas coisas, nós aprendemos a colocar a nossa confiança em coisas, e até um certo ponto, até um certo aspecto, não tem necessariamente nada de mais, não tem nada de errado, você acordar de manhã, entrar no carro tranquilo e acreditando que ele vai pegar, e tomara que pegue mesmo, e pegue todos os dias, porque ruim é quando ele não pega e está aquela neve tremenda, é ou não é? A driveway está tomada de neve. Bom, se bem que eu não vou assustar os novatos, né, irmãos? Melhor não assustar os novatos, né? Os recém-chegados, né? Você acorda de manhã, está aquela neve tremenda, precisa trabalhar, quando você entra lá, cadê a bateria? Ou seja, lá que for motor de arranque, não é não, Léo? Mas o que isso significa? Qual é o simbolismo por detrás dessas coisas? É que nós colocamos a nossa confiança nessas coisas. E agora você imagina naquela época que não tinha o carro, não tinha coisas, motores e coisas eletrônicas e etc., mas o indivíduo tinha o seu cavalo. Então, eu estou indo para a batalha, a minha chance de arrebentar nessa batalha é muito grande. Por quê? Porque olha o meu cavalo, dá uma olhada no meu cavalo. Sabe quanto custa esse cavalo? Sabe aonde que esse cavalo é tratado? No estábulo do rei, meu irmão. Então, meu inimigo que se cuide agora, porque eu estou montado. Aí a palavra de Deus vem e diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Aí diz o salmista: nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Não é porque o meu carro pegou, que o motor é novo, que o carro está novo, estou pagando prestação dele, o carro do ano ou do ano passado. Tem gente que tem carro do ano, tem gente que tem carro do ano de 2002, né? De qualquer forma é do ano. Ou seja, não importa se é o carrão de hoje que pegou, ou o cavalo de ontem, manga larga, bonitão, que faz aquele trote bacana. Não, o salmista está dizendo: ei, carros falham, conta bancária falha, a saúde falha, o cavalo pode mancar, mas eu vou confiar no meu Deus. O meu Senhor não vai jamais falhar. Você pode dizer glória a Deus? Aí o texto seguinte pode passar, diz assim: eles se curvam e caem. Quem? Os que confiam em carros e cavalos. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Por que você se mantém de pé? Por que uns se mantêm de pé e outros não? Porque uns estão confiando na sua capacidade de fazer, na sua capacidade de conquistar, está confiando no poder do seu cavalo, está confiando na conta bancária, na reserva que tem lá no banco, está confiando no valor da casa, no equity que tem ali, confiando nisso ou naquilo.
Mas essas coisas são tão enganosas, tão enganosas. E eu nunca canso de citar o exemplo lá da Zélia Cardoso de Melo, do Fernando Collor de Melo e da Zélia Cardoso de Melo, é ou não é? Quantos aqui lembram disso, né? Quem sabe alguns aqui sofreram com isto, de acordar um belo dia de manhã cedo e não ter um centavo, quer dizer, tinha 50 cruzeiros que podia retirar da conta bancária, todo o restante estava preso e algumas pessoas nunca mais viram esse dinheiro. De um dia para o outro, tudo que as pessoas tinham foi sugado, foi tirado. E eu tenho duas experiências em relação a isto, porque nesta época eu estava envolvido num business de material elétrico. Eu trabalhei um tempo para um amigo meu, com quem tenho contato até hoje, um querido amigo, e trabalhei com ele muito tempo, porque eu sou originalmente eletricista de profissão, e trabalhava com isso no Brasil, e gerenciei uma loja de material elétrico e prestava serviços no Brasil relacionado a isso. As coisas foram melhorando, e Deus falando comigo a respeito do ministério. E eu tinha uma cultura um pouco diferente, falei, não quero me envolver com esse negócio, não, eu prego a palavra, eu faço o que tiver que fazer, mas eu não quero envolvimento com a igreja. Essa era a minha mentalidade. Então, a vozinha do Espírito Santo soava aqui, eu ia ignorando. E aí o que acontece? Um dia antes, sem nenhum exagero, está aqui a minha companheira aqui, já de 30 e poucos anos, que lembra disso. Um dia, aliás, 2 ou 3 dias antes, eu cheguei para ela, nós tínhamos um dinheiro na poupança, e eu cheguei para ela e falei, eu estou sentindo vontade de tirar aquele dinheiro de lá. Mas por quê? Não sei. Talvez eu investisse dinheiro em alguma coisa, eu não sei, comprar alguma coisa, começar um meu próprio negócio, eu não sei. Mas eu estou sentindo que eu devo tirar esse dinheiro de lá. Cuidado, não sei o quê, blá, 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 aquela coisa. E eu fiquei com aquele negócio, dormi aquela noite, acordei o dia seguinte, com aquele negócio do coração, tiro o dinheiro do banco. Eu falei, mas tirar o dinheiro do banco, eu não tenho nada imediato para fazer, aquela coisa. Fiquei naquela teimosiazinha, dormi, acordei no dia seguinte, está aquele negócio no coração, tiro o dinheiro. Falei, quer saber de uma coisa? Vou tirar o dinheiro do banco. Fui lá no banco, falei, quero fechar minha poupança. Não, mas você está doido, porque o seu ciclo é não sei quando, não sei o que lá, você vai perder. Não importa, eu quero tirar o dinheiro da poupança. E tirei. Eu não posso te falar de valores, porque já mudou a moeda tantas vezes, que eu já nem sei mais dizer quanto seria. Mas era um dinheirinho razoável para quem poupa no Brasil. Fui lá e tirei o dinheiro do banco. Isso foi na quinta-feira. Tirei o dinheiro do banco. Quando foi na sexta-feira, o banco amanheceu fechado. No dia seguinte, o banco amanheceu fechado. Que aí anunciou rádio, televisão, aquela coisa, o governo bloqueou o dinheiro de todo mundo. E eu, com o meu dinheiro dentro do envelope, um paçoquinho de dinheiro assim, dentro do envelope, eu já estava em casa, não lembro, dentro do envelope, que eu tirei um dia antes. Um dia antes. Ok, mas escute bem o que aconteceu, que Deus queria me dar uma lição. E aí, alguém entregou uma palavra para mim ou para minha mãe, acho que foi para minha mãe, dizendo o seguinte, que Deus tinha uma chamada para mim, mas que eu ia bater um pouco de cabeça e tal, mas que Deus tinha uma chamada para mim, que Deus ia me corrigir. Uma palavra assim, mais ou menos, já tem tanto tempo isso. Aí eu falei, já sei, eu vou abrir a minha própria loja de material elétrico. Aí ela falou assim, você que sabe. Só que foi naquela época, né, não sei se vocês lembram do Brasil, uma época, sei lá, 30 e poucos anos atrás, né, a gente estava recém-casado, 30 anos atrás, uma época no Brasil em que o dólar dormia num preço e amanhecia em outro lá em cima. Não sei quem lembra desse período. Aquele período da conta overnight, que você aplicava de um dia para o outro, seu dinheiro rendia, aqueles absurdos do Brasil da época. Aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse dinheiro todo que eu tenho, vou comprar de dólar, vou segurar esse dinheiro aí uns dias, o dólar está subindo, eu vou guardar esse dinheiro uns dias e a hora que eu perceber que deu uma valorizada razoável, eu vou lá, troco de novo e abro a minha loja. Meu irmão, Deus armou a arapuca para mim direitinho.
Eu fui, olhei o dólar só todo dia, pum, 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 subindo. Eu corri lá no câmbio, falei, me dá isso, quanto é que eu consigo comprar de dólar aqui? Você consegue comprar X? Me dá tudo de dólar. Aí o rapaz ainda virou para mim e falou assim, ó, você sabe que dólar é uma coisa flutuante, hoje sobe, amanhã... Não, mas pode me dar que eu vou ficar com ele poucos dias. Falei, tá bom, foi lá, trocou tudo, me deu aquele paçoquinho de dólar, coloquei no bolso todo feliz e fui para casa. O que eu vou te contar agora parece história da carochinha, tá? O dólar vinha subindo todo dia. Eu comprei os dólares, fui para casa, falei, comprei os dólares, está aqui. Coloquei o dólar e fui para o Jornal Nacional. Liguei o Jornal Nacional, que eu queria ver quanto que eu ia ganhar já naquela noite. Quando começou o Jornal Nacional, o sujeito da época, já tem 30 anos, que eu já não lembro quem era, virou e falou assim, queda abrupta do dólar no mercado e blá, blá, blá. Eu falei, o quê? Quando eu fui ver, o dólar tinha saído de não sei quanto, tinha despencado para um valor lá embaixo. Eu falei, meu Deus do céu, o meu dinheiro lá, vamos supor que fosse lá uns 20, 30 mil reais, sei lá, vamos supor, aquilo caiu para quase a metade assim. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou segurar mais um pouco, vou esperar ele subir, e quando ele voltar mais ou menos no patamar, eu vendo depressa. Aí no dia seguinte, caiu o dólar. No dia seguinte, Jornal Nacional, caiu de novo o dólar. No dia seguinte, o Banco Central interviu, mas o dólar caiu. E foi caindo assim, dias e dias seguidos. Me deu um desespero, que o dinheiro que eu tinha, que era lá, sei lá, 30 e poucos mil reais, por exemplo, estou dando um exemplo, de repente estava valendo 10. Falei, meu Deus do céu, esse dinheiro vai evaporar. Me deu um pânico, eu corri lá e vendi o dólar. Falei, vende tudo isso aqui, porque eu ainda consigo fazer alguma coisa com esse dinheiro. Vendi o dólar apavorado. O que aconteceu naquela noite? Você lembra? Naquela noite, o dólar, pum! E eu lembro direitinho, eu sentado assim no sofá da minha casa, olhando para a televisão assim, e o fulano lá dizendo, o mercado reagiu, o dólar voltou a subir, e o dólar, pum, no dia seguinte, pum de novo. E eu sentado assim, veio aquela vozinha no meu coração, e disse comigo, e falou no meu coração assim, isso é para você aprender, que não há nada mais confiável do que eu. Se você aprender esta lição hoje, a voz do Espírito Santo, se você aprender esta lição hoje, de que não vale a pena você colocar sua confiança em nada, a não ser em mim, você será feliz para o resto da sua vida. E Deus, em uma experiência, Ele me deu uma lição para nunca mais esquecer, de que Ele pode evaporar a sua casa, seu carro, seu cavalo, o que quer que você tenha, da noite para o dia pode desaparecer. Por isso que o salmista disse, uns põem a confiança nos carros, outros nos cavalos, mas nós vamos confiar em Deus. Acordar de manhã, abrir os olhos e dizer, Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, eu creio que meu carro vai pegar, Senhor, mas eu quero agradecer a Ti, porque o meu carro vai pegar. Eu agradeço ao Senhor, porque eu vou chegar no trabalho, não vai ter acidentes. Eu agradeço ao Senhor por me dar recurso para pagar a prestação desse carro. Senhor, obrigado por esta casa, meu Deus, porque Tu és o meu provedor. Meu irmão, a atitude de quem descansa nele é completamente diferente. Você quer ver a arrogância de quem acha que tem, que pode, que faz, que é o tal, que não sei o quê, e de repente Deus abater aquilo de uma forma assustadora. Pode passar, irmã, por favor. Então, veja, por exemplo, o mau exemplo de Davi em 1 Crônicas, capítulo 21. Eu não vou ler o texto, porque não daria tempo, né? Meu tempo está correndo ali, mas eu posso resumir para você em poucas frases. Davi foi ganhando status, porque todas as batalhas, escute esta, todas as batalhas que Davi lutava, ele vencia, irmã Marciane, todas. Davi não tem um único registro de uma derrota nas suas batalhas, nenhuma.
Todas as batalhas que ele lutava, ele vencia. E ele foi ganhando. Ele ganhava batalhas de inimigos maiores do que ele, povos mais numerosos. Ganhava todas. A ponto de quando o exército de Davi vinha, e o exército inimigo perguntava: é o exército de Davi? Ele está no meio ele está no meio do exército? Ele está no meio do exército, como aconteceu com os filisteus. Ele está no meio do exército. O exército batia em retirada, porque eles sabiam: é inútil lutar contra Davi. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, quando o próprio inimigo olha para você e diz: não adianta lutar contra esta pessoa, eu vou perder todas. Porque a boa mão do Senhor, o favor de Deus está na sua vida. É o valor do favor de Deus. Quem está me entendendo, gente? O valor do favor de Deus. Quando a boa mão do Senhor está sobre você, acontece o que nós chamamos de bênção. Porque tem gente que pensa que bênçãos são coisas. Eu recebi uma bênção, qual é? Comprei um carro novo, Deus me deu um carro novo. Eu comprei minha casa. Essas coisas não são bênção. Essas coisas são fruto da bênção. Bênção não são coisas. Bênção é difícil até definir, porque bênção é uma investidura divina. Bênção não pode ser vista, bênção é invisível. Bênção é um favor de Deus, é uma investidura de Deus sobre a sua vida. E quando esta investidura, esse favor vem, aí junto vem carro, vem casa, vem saúde, vem bom trabalho, vem uma série de coisas que nós achamos que são as bênçãos. Mas não, elas são apenas conquistas de ser abençoado, conquistas de um abençoado. E quando você é abençoado, você tem que lutar, trabalhar, buscar a Deus para ser abençoado. E Davi era abençoado. Davi era um cara abençoado. Toda vez que lutava, ganhava. Ok. Quando chega em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi dá uma desregulada. Chama Joabe, general do exército dele. Fala: Joabe, faz o seguinte, faz um recenseamento do meu exército. Estou curioso para saber quantos soldados eu tenho, quantos cavalos de guerra eu tenho, quantas carruagens eu tenho, quantas lanças, quantas espadas. O cara ganhava todas as batalhas, todas. Eu devo ter um exército formidável. Vai lá, Joabe, faz um recenseamento. Aí algumas pessoas leem aquele texto, não entendem por que Deus ficou com tanta ira. Tanta ira. E engraçado que Joabe, que era um cara carnal, porque o fim de Joabe, inclusive, foi triste, porque Joabe não era um cara espiritual, Joabe era um cara carnal. Ele agia nas costas de Davi, Davi dizia uma coisa, ele fazia outra, mas nesse dia, Joabe teve um ataque de espiritualidade. Falou assim: mas majestade, para que isso, se o Senhor tem te dado vitória em tudo? Aí o texto diz assim: mas a palavra de Davi prevaleceu, e Joabe saiu a recensear o povo. Saiu Joabe, com aquele mundaréu. Você imagine, hoje em dia, com toda a tecnologia, dá uma trabalheira para fazer pesquisas e recenseamento. Então você imagina naquela época, no lombo de cavalos e burros e camelos, e tanta gente envolvida de aldeia em aldeia, contando gente, anotando em papiro. Olha a trabalheira. Por quê? Porque Davi queria saber quantos soldados ele tinha, quantos cavalos, quantas lanças, quantas espadas, quantas carruagens. Queria saber. Ele teve um ataque de soberba iminente. Meu irmão, quando isso aconteceu, veio o profeta, veio o vidente, e chegou para Davi e disse assim: não, antes disso, começou uma miséria no meio do povo, começou uma mortandade, uma praga entrou no meio do povo da cidade, e começou a morrer gente. Davi ficou apavorado: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Veio o profeta e diz assim: você pergunta o que está acontecendo?
Você mandou recensear o povo para saber quantos soldados você tem, quantos cavalos, quanto isso, quanto aquilo, e você fez isso contra a vontade do Senhor. Aí o profeta diz, assim diz o Senhor. Aí agora era o Senhor falando pela boca do profeta: não tenho eu te dado vitória em todas as tuas batalhas? Por que você quer saber quantos soldados você tem? Por que você quer saber quantos carros, quantos cavalos você tem? Não tenho eu te dado vitória em todas as batalhas? Aí Davi, que é o segredo de Davi, né? Qual era o segredo de Davi se ele errava tanto? Qual era o segredo dele? Errava tanto, qual era o segredo desse homem? O segredo dele era a capacidade de se arrepender. Que hoje em dia tem gente tão soberba que não é nada e não é ninguém, mas tem o orgulho e a dificuldade de se arrepender e dizer: eu pequei, eu estou errado, o Senhor me perdoa, muda a minha sorte. De prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei contra ti, contra o teu povo. Estou falando de gente comum, que tem dificuldade de uma vez por dia, pelo menos, botar o seu joelho no chão e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, como fazia Jó todos os dias, dizendo: estou sacrificando ao Senhor, porque porventura pode ser que um dos meus filhos tenha pecado contra ti. Olha que coração tinha esse homem. O homem que sabia que agradar a Deus era o grande segredo, era o grande mistério para crescer e para prosperar, temer a Deus. Quando o profeta veio e falou assim: você está de brincadeira, Davi, você está perguntando por que está acontecendo isso? Porque você foi soberbo. E era o rei, hein? Se o rei quisesse, mandava cortar a cabeça do profeta imediatamente, se quisesse. Quantas vezes o rei Joaquim mandou jogar Jeremias na cisterna, numa cisterna de lodo, porque não gostou da profecia. E o profeta veio e falou assim: porque você foi soberbo, você mandou contar o povo, numerar o teu exército, porque caiu soberba no teu coração. E aí Davi rasga sua roupa, cai no chão e fala: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu pequei contra ti, com o coração dilacerado. Aí o profeta já tinha saído da presença dele, Deus fala: volta lá, que eu quero falar com Davi. Aí volta o profeta e diz assim: olha, o Senhor te dá 3 opções. Você vai ficar em guerra para sempre, você vai fugir dos teus inimigos, ou você vai cair nas mãos do Deus vivo. Qual dos 3 você escolhe? Agora, quando o homem conhece a Deus, Davi falou assim: mas claro que eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Ele é cheio de misericórdia. É um pai que pune por amor, um pai que chama a responsabilidade porque ama. Qualquer peso da mão de Deus sobre a minha vida ou sobre a sua vida é amor, porque se Ele nos deixar caminhar na direção do nosso nariz, nós vamos para o inferno. Então, para que não cheguemos lá, Ele nos pune, Ele nos corrige, como um pai que ama. Aí Deus falou: ok. E aí Deus manda um anjo vingador. E esse anjo sai por Jerusalém, começa a morrer gente. Eu imagino que uma praga assim tenebrosa, com aquela peste bubônica, a chamada praga negra que atingiu a Europa na Idade Média. Milhões de pessoas mortas em semanas. E começou a morrer gente em Jerusalém, morrer. Davi entrou em desespero. E aí diz a palavra de Deus que quando Deus olhou e viu aquele mundo de mortos na cidade, diz a palavra, e o Senhor se arrependeu e mandou o anjo parar. Diz: pare. E Davi sai do lado de fora desorientado, e ele olha e vê o anjo do Senhor entre o céu e a terra, pairando sobre a cidade, com a espada na mão. E ele cai de joelhos de novo e fala: Senhor, quem pecou fui eu, por que o Senhor está fazendo isso com o povo? Diz: Senhor, fui eu que pequei, Senhor.
Aí Deus diz assim: eu vou te dar uma saída. Era nisso que Davi estava apostando. Quando o Senhor diz assim: ó, ou você vai fugir dos teus inimigos para sempre, ou a espada nunca mais sairá da tua casa, ou você cairá nas mãos do Deus vivo. Ele falou: prefiro o Deus vivo, porque Ele é rico em misericórdia. Ele estava contando com isto. Quando ele caiu, falou: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com o povo? A cidade não tem nada com isso, o pecado foi meu. Uns confiam em carros, outros em cavalos. E aí, por isso que ele aprendeu a lição. Ele diz: mas nós confiaremos no Senhor. No Senhor, confiaremos nele. E aí, meu irmão, Deus falou assim: ok, então vou te dar uma saída. E aí ele viu o anjo, o lugar que o anjo estava sobre uma eira, a eira de Araúna. O dono da eira chamava Araúna. E quando ele viu o anjo naquele lugar, ele foi lá, comprou a eira. Quando Araúna viu o rei, a comitiva do rei chegando, Araúna falou: não, fica com a eira, fica com os animais, fica com tudo. Ele falou: não, não. Aí Davi diz uma das frases mais célebres da sua vida, que ficou famosa. Diz assim: não oferecerei a Deus algo que não me custe nada. Como tem gente assim, né? Que gosta de ser fiel com o dinheiro dos outros. Ah, se o Senhor me der $5.000 por semana, eu vou fazer muitas missões. Ou seja, está dizendo aquilo porque o dinheiro não é dele, o dinheiro não está na mão dele, o dinheiro está na mão de outra pessoa, porque se não está na mão dele, está com alguém. Então, tem gente que é assim, fiel com o dinheiro que não está na mão dele, o dinheiro que está na mão do outro. Sorte que Deus nos conhece muito bem. Se você não é fiel com 100 por semana, meu irmão, você vai ser fiel com 2.000. Você acha que Deus é louco de botar 2.000 na sua mão numa semana? Se ganhando 300, você já dá nó em pingo d'água. Ganhando 400 por semana, você já dá drible em Deus. Quando eu digo você, não é você. Você é qualquer um que faça isso. E quantas vezes a gente ora e fala: Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor fizer acontecer, eu vou botar para quebrar, Senhor. Aí, meu irmão, o Senhor vai e lembra você do texto bíblico: quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E sobre o muito será colocado. Diga comigo: Deus me conhece. Aliás, diz assim: ó, ixi, Deus me conhece. Conhece. Deus te conhece muito bem. Aí Davi chegou lá, comprou a eira, comprou os animais, comprou tudo, foi lá e ofereceu um sacrifício ao Senhor em arrependimento. Por quê? Porque o seu coração estava começando a se voltar para o tamanho do seu exército, para quantos cavalos tinha, quantas lanças, quantas espadas, quantos homens bons de guerra. E olha que Davi teve o melhor dos exércitos. A Bíblia diz que Davi tinha 37 homens. Davi tinha 37 homens, que só esses 37 que Davi tinha derrotava centenas e centenas. Dentro desses 37, Luciana, tinha 3. Quantos? 3. 3 homens, chamados os 3 valentes de Davi. A Bíblia diz que um deles, chamado Samar, lutou o dia inteiro com a espada na mão, matou tanta gente, ele sozinho com uma espada na mão, que no final do dia a espada estava colada na mão, porque o sangue secou, ele não conseguia soltar a espada. Um homem. Tinha um outro chamado Abisai, que diz a Bíblia que com uma lança ele fazia uma ruaça. E um outro que sozinho se colocou no meio de um campo de lentilha, sozinho. E os filisteus vieram para atacar o campo de lentilha. Diz a Bíblia que ele sozinho defendeu aquele campo de lentilha.
eram os 3 valentes de Davi, que eram 3 dentre 37, que eram os homens mais ferozes que tinha em Israel. A Bíblia chega a ponto de dizer que eles tinham cara de leão. Não é que literalmente o rosto era de leão, é que eles eram homens tão violentos na guerra, que quando eles chegavam diante dos inimigos, os inimigos viam leões. Jesus. O que a boa mão do Senhor não faz com uma pessoa, gente? E você tem a mão de Deus, capaz de alterar até o formato quando você chega diante do cliente. O cliente te dá o trabalho, você não sabe por quê. Você acha que é por causa dos seus lindos olhos coloridos. Você não sabe por que você ganhou aquele orçamento. Você não sabe por quê. Você não sabe por que aquele patrão gosta tanto de você. Você acha que porque você é muito fera, seu cavalo é parada dura. Não, é porque a boa mão do Senhor está sobre ti. E o Senhor é capaz de alterar o teu rosto. A pessoa olha para você, está vendo ali, esse cara parece um leão de tanto que trabalha. Às vezes você nem trabalha tanto, né? Mas Deus faz parecer que sim. Entendeu? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor dos exércitos. Digam graças a Deus. Davi oferece o sacrifício, escute bem, o local que Davi comprou, a eira de Araúna, onde ele oferece o sacrifício para parar a matança, foi o lugar onde o filho dele, Salomão, construiu o templo depois. Você ouviu o que eu falei? Depois, por gerações e gerações, sacrifícios e mais sacrifícios eram oferecidos a Deus ali, naquele lugar, por causa do coração de um homem. Coração de um homem. Número 2, pode passar. Pode passar. Mais um. Ok. Precisamos buscar a Deus para não dependermos dos cavalos. A moral da história é essa. Precisamos buscar a Deus para não ficarmos dependendo dos cavalos. Olha só que coisa tremenda que tem no Novo Testamento. O avivamento desceu sobre a cidade, um grande avivamento, pessoas sendo curadas, libertas, a sombra de Pedro curava, aquela coisa extraordinária na cidade. E aí de repente tinha um eunuco de uma rainha chamada Candace, da Etiópia, e esse eunuco estava indo para a Etiópia, na sua carruagem, ele era oficial da rainha, e ele estava lendo o profeta Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, e ele estava lendo aquele texto, e aí o Senhor pega Filipe, lá em Samaria, e transporta ele, sobrenaturalmente transporta ele para aquela estrada. E olha bem, sem cavalo, sem carruagem, sem nada, de repente Filipe acorda lá no local, e ele olha, vê a carruagem caminhando, e ele olha, e ele começa a correr, e alcança a carruagem, e ele olha e fala assim: você está entendendo o que está lendo? Aí o homem diz: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Pararam a carruagem, Filipe subiu na carruagem, ele evangelizou aquele homem, ganhou o homem para Jesus, desceram, encontraram um laguinho lá, batizou o homem entrou na carruagem e foi salvo para a Etiópia. Agora, como é que Filipe faria isso com o melhor dos cavalos? Como que ele faria uma coisa dessa? Mas ele confiou no Senhor. Aí quando ele terminou de fazer aquilo, vem a mão do Senhor e transporta Filipe de volta. E eu vou terminar com isso, que não vai dar para ir até o fim, eu volto no assunto semana que vem, não tem problema. Um amigo meu, que ele foi pastor no meu ministério lá no Brasil, chamado Newton Jorge. Ele teve uma experiência com Deus que não dá para esquecer jamais. No começo, logo que ele se converteu, que ele era um traficante no Rio de Janeiro, chegou a morrer de tiro e ressuscitou no necrotério,
mas eu não vou entrar nos detalhes, porque a história que eu quero contar é outra. O testemunho dele é muito bonito, provado com documentos e tudo. Um ex-traficante que se converteu ao Senhor. Ele foi pastor no meu ministério em Colatina. E aí, no começo do ministério dele, ele morava no Rio de Janeiro, e o Senhor mandou ele para São Paulo para um trabalho lá de evangelismo. O Senhor visitou ele de noite e disse: eu quero que você vá para São Paulo, porque eu tenho uma obra contigo lá. Ele foi, pegou lá uma carona com alguém, se virou lá, foi parar em São Paulo. Chegou em São Paulo, Deus levou ele no lugar que tinha que ir, foi lá num local, lá numa favela, na casa de um pessoal lá, orou pelo pessoal, levou uma palavra profética. Ele é um profeta muito respeitado, levou uma palavra profética. Deus usou ele realmente como instrumento. Terminou tudo, ele precisava voltar. Falei: e agora, como é que eu vou fazer para voltar? Ele sentado no meio fio assim, no meio fio, pensando: como é que eu vou fazer? Não tinha um centavo no bolso. Pensando, falou: como é que eu vou fazer para voltar? Aí pensou em ligar para alguém no Rio, pedir um dinheiro emprestado. Nisso que ele está pensando, encosta um carro perto dele no meio fio, um carro preto, bonito. Encosta o carro, o motorista desce, falou assim: o senhor é o Newton Jorge? Sou eu mesmo. Ah, eu vim te levar. Falou: me levar? Como? Mas quem te falou que eu estava aqui? Entra que eu vou te levar. Você não está indo para o Rio? Sim, entra que eu vou te levar. Aí ele entrou no carro, o carro parado, em São Paulo, ele sentado no meio fio. O cara abriu a porta do carro, era tipo uma limusine, ele sentou no banco de trás. Ele sentou, o cara bateu a porta do carro, deu a volta, foi na outra porta, abriu, falou: chegamos. Aí ele pegou e falou assim: você está de brincadeira comigo? Ele falou: não, chegamos. Você não está vindo para o Rio de Janeiro? Sim, chegamos. Aí ele bota a cabeça para o lado de fora assim, estava em frente à casa dele. Aí que ele olhou assim, que ele voltou: ah, cadê o carro, cadê o motorista, cadê? Tinha nada, todo mundo tinha desaparecido. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor dos Exércitos. Coloque-se de pé neste momento. Eu não vou poder terminar a mensagem. Queria só que a Raquel passasse só para o próximo. Na semana que vem nós vamos entrar nisso aqui, quando Jacó, na sua experiência com Deus, diz: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu. Olha bem, no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Diga comigo: o caminho que tenho andado. Então escute bem, eu vou terminar com isto. Jacó, depois de tanta coisa, aperto aqui, sufoco acolá, quase morreu aqui, o irmão quase matou, trapaceado pelo sogro, aquela loucura toda. Aí passa tudo aquilo, passa toda aquela angústia. Aí sabe o que acontece com algumas pessoas? Quando ela sai da angústia, quando ela sai do problema, que Deus tira ela do problema, sabe o que acontece? Ela esquece de Deus, ela vai celebrar com qualquer um outro, menos Deus. Ela esquece de Deus. Mas Jacó disse assim: não, eu estou levantando um altar aqui ao Deus que me socorreu no dia da minha angústia. Não é que ele estava em angústia, então não vou fazer um altar aqui para ver se o Senhor me tira dessa angústia. Não, ele já tinha saído dela. E ele disse: estou levantando um altar aqui ao Senhor que me socorreu no dia da angústia e que me ajudou no caminho por onde tenho andado. Ou seja, socorro bem presente na angústia, mas socorro no dia a dia. Olhem para mim aqui, antes de orarmos. Eu sei que quando há um grande livramento de Deus, nós ficamos felizes, celebramos, cantamos e louvamos. Mas e os livramentos do dia a dia? Quem lembra aí daquele carro que se acidentou na Rota 95, que um pneu voou de um outro carro na mão contrária, bateu no carro desse coreano e matou na hora? Alguém viu isso aí? Coisa de uns, sei lá, 4, 5 meses atrás. Alguém lembra disso? O cara estava andando na 95,
sentido sul, sentido norte, do sul para o norte. O carro vindo na outra direção, um caminhão, soltou a roda. Aquele pneu gigantesco, blu, 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 passou por cima da divisória da pista, foi em cima do carro do rapaz, em cima do vidro, esmagou ele dentro do carro. Terrível, né? O que a imprensa não divulgou da forma apropriada é que na frente desse carro tinha um outro carro de um brasileiro, um irmão em Cristo. E o pneu passou por cima do carro dele. Por cima, ele está indo aqui, o pneu vai pum, 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 passou por cima do carro dele e foi em cima do vidro do outro. Então você tem noção, olhe aqui para mim, olhe aqui por gentileza, você tem noção de quantos livramentos você tem todos os dias, do quão bom o Senhor tem sido contigo todos os dias. O caminho que você tem andado. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Será que você pode agradecer a Deus? Você tem alguma coisa a dizer ao Senhor? Você tem alguma coisa a dizer ao Senhor depois de tudo isso? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos acordar amanhã cedo, nós vamos confiar nele. E nós vamos passar um dia glorioso, porque Ele está conosco. Porque a mão dEle está conosco. Teremos um dia extraordinário, porque Ele está conosco. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por ser tão maravilhoso, por ser tão bom, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cuidar de nós da forma como o Senhor tem cuidado. Pai, eu abençoo a casa, a vida, o casamento, a família de cada um aqui presente. Eu ministro sobre as finanças, sobre o trabalho, a profissão, o business de cada um, Senhor. Eu declaro nesta noite que este verão será tão farto, que nenhum dos teus filhos passará aperto no inverno. Porque o Senhor abrirá as comportas dos céus e derramará bênçãos sem medidas. Eu abençoo cada um dos teus filhos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Digam glória a Deus e aplaudam o Senhor.